Hoje eu quero começar nosso editorial te fazendo uma pergunta. Você acha que um único celular teria o poder de acabar com o nosso Brasil? Isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. Ele acha. Eu acredito que ele acha, sim. Porque o Toffoli mandou trancar dados de dono do Banco Master e restringe acesso da CPMI do INSS. Essa notícia aqui veio da Juris News, tá, pessoal? E aí, meus amigos, se você acredita que um único aparelho celular pode trancar e acabar com o Brasil, não sou eu quem está dizendo isso, não. São os bastidores aqui da nossa república, tá? Nossa República das Bananas. Bom, hoje nós vamos ligar os pontos de uma história que a grande mídia está contando pela metade. De um lado, um banqueiro com trânsito livre no STF. E no outro, o Congresso. E aí nós temos uma decisão do ministro Dias Toffoli, na calada da noite, que literalmente arrancou as provas das mãos da CPMI ou de vir a público, de vir à tona. E eu vou trazer também algumas questões que eu fiquei de falar para vocês. Tem muita coisa interessante hoje no nosso editorial, então fica aí até o final. E eu fiquei de trazer para vocês a questão lá da derrubada do governo da Bulgária. Eu levei um chamamento aí de uma inscrita no canal e olha aí o que eu fiz agora, ó. Vê se ficou legal. E aí eu não preciso mais falar, então já tá aí, já tá dito. Tô aprendendo a mexer nisso aqui, viu, pessoal? Obrigado pela paciência aí, é muito bom ter vocês aqui comigo. Então vamos lá, para a notícia. Vamos aos fatos. Daniel Vocaro, dono do Banco Master, teve o seu celular apreendido, né? E eu vou colocar aqui essa notícia para vocês. Tá aí. Certo? O celular do Daniel Vocaro foi apreendido e o sigilo quebrado. E o que descobriram? Uma lista de contatos que inclui ministros do Supremo e a cúpula do Congresso Nacional. Quando a CPMI do INSS colocou as mãos nesses dados, você sabe o que aconteceu? O sistema reagiu. E reagiu de que forma? O ministro Dias Toffoli determinou o bloqueio imediato do acesso da comissão a esses dados sigilosos. Chama a atenção. Toffoli não anulou a investigação, mas ordenou que o material fosse enviado direto para as mãos da presidência do Senado, ou seja, do Davi Alcolumbre. E aí, com isso, essa investigação sai da esfera pública e passa aí para a gaveta política. A pergunta que eu faço como advogado: qual o interesse público em proteger o sigilo de contatos entre um banqueiro investigado e a Suprema Corte do país? Se não há nada a esconder, por que o medo da publicidade? Então, conforme revelou o colunista Lauro Jardim, Toffoli viajou em um jato particular a Lima, no Peru, acompanhado do advogado e de um diretor do Banco Master. Dias depois da viagem internacional, o ministro decretou o sigilo do inquérito e decidiu que todas as investigações sobre a instituição deveriam passar pelo Supremo. Moraes e Alcolumbre também aparece na lista de contatos. Outro ministro do STF que aparece na agenda de Vocaro é Alexandre de Moraes, procurado. Ele não se manifestou. Segundo a colunista Malu Gaspar do Globo, os agentes da PF encontraram um contrato de prestação de serviços entre o Master e o escritório da advogada Viviane Bassi de Moraes, mulher do ministro. Aqui, citando a fonte também, pessoal, é da Infomoney, tá? Essa matéria é da Infomoney, beleza? Gosto e devo citar a fonte, não sei dizer bem ao certo, ainda não aprendi, mas todo mundo faz dessa forma, então eu vou fazer também, porque deve ter um motivo muito especial. Vamos seguir. Também integrante da corte, o ministro Cássio Nunes Marques figura na agenda telefônica. Ao Globo, ele afirmou que não tem nenhuma relação com o Vocaro e que seu contato está aberto a muita gente, desconhecida desde a sabatina no Senado em 2020. Pessoal, prestem atenção. Eu estou trazendo aqui uma notícia para vocês do Infomoney, que tem um viés um pouco mais direitista, certo? Mas
você percebeu que toda a matéria, toda essa notícia é baseada em edições que saiu do jornal O Globo e que estão tratando da mesma forma, e eu posso trazer também para vocês depois. Então, no outro lado da Praça dos Três Poderes, o presidente da Câmara, Hugo Mota, dos Republicanos, e o seu assessor, Arthur Lira, constam na agenda de Vocaro. Mota não se pronunciou. Lira, por sua vez, disse que não mantém relação com o empresário, com quem nunca falou. E aí, agora eu pergunto para vocês, o que vocês acharam? Olha a opinião desse cara que eu vou colocar aqui agora. Ele utilizou a foto, inclusive, da modelo que era ou é namorada aí do Daniel Vocaro para poder fazer a capa, a foto de capa do Instagram dele. Se eu não me engano, ele é pré-candidato à presidência da República, acho que pelo MBL, não sei. Mas olha o posicionamento dele, tanto que é interessante. É por isso que se esse cara abrir a boca, o Brasil acaba. Dias Toffoli que deu uma liminar ajudando o Banco Master viajando de jatinho com o advogado do Banco Master, que é aquele Augusto de Arruda Botelho, que aliás é formado na Unip. Nota mental número 2, ele também era advogado do Odebrecht na Lava Jato, ou seja, ele é meio que especialista em relações amigáveis com cortes superiores na hora de ajudar nos maiores escândalos da história do Brasil. PF encontra documento dentro do Banco Master mostrando que o banco tinha um contrato justamente com a mulher do Alexandre de Moraes de mais de 100 milhões de reais, coisa de 3,6 milhões de reais por mês. Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, suposto ministro da Fazenda do suposto candidato à presidência Tarcísio, envolvendo no esquema e aparentemente ignorando 38 solicitações do mercado financeiro para que mexesse no Banco Master. Ciro Nogueira e Rueda, a.k.a. presidentes do PP e do União Brasil, agora federados, envolvidos diretamente no escândalo, inclusive na parte que o BRB tenta comprar o Banco Master. Influenciadoras fitness como Manu City, Gabriela Pugliese e inclusive a Virgínia, a famosa Virgínia, todas juntas sendo financiadas pelo cunhado do Vocaro que organizava festas com algumas delas que envolviam o Vocaro, festas essas que aconteciam em vários lugares do Brasil e tinha presença de políticos. O mesmo cunhado do Vocaro que foi o maior doador do Tarcísio e do Bolsonaro nas eleições de 22. E a turma da esquerda que tentou falar sobre o tema logo ficou quietinha quando mostraram que Guido Mantega, ministro do governo Lula, foi chamado para ser consultor no banco e adivinha, apresentou. Todo mundo sabe, eu tenho um especial no SBT, agora dia 17, né? Gravado já, com participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes, enfim. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias. Ah, doutor Eric, mas isso aí não vai adiantar nada, porque é apenas um cancelamento de um especial de Natal. Antes de mais nada, eu quero registrar minha admiração pela música do Zezé de Camargo e Luciano. Sou fãzaço do Zezé, desde criança. E percebi que ele teve que tomar umas duas aí, eu acho, para poder criar coragem e falar o que ele realmente estava pensando e manifestar a vontade dele, né? Que fosse retirado do ar. Agora, tudo começa, pessoal, nos pequenos detalhes. E talvez toda essa revolta que está se gerando aí na nossa sociedade pode ser um ponto de recomeço das manifestações. Lembra que eu falei para vocês que eu acho que todo mundo está com muito medo ainda de ir para as ruas, ser preso. Você viu, eu não vou nem passar aqui, mas teve manifestação da esquerda, as pessoas pichando literalmente com spray, monumentos públicos. Será que elas vão pegar 15, 17 anos, igual a Débora do Batom pegou? Responder, ser condenada em tempo recorde lá no Supremo? Eu acho que não. Mas olha o que eu vou trazer para vocês e o que isso pode virar, tá? Pessoal, aqui na Bulgária, o povo foi para as ruas. O povo foi para as ruas se manifestar e derrubar o governo após escândalos de corrupção. Nosso Congresso, o que a gente já tem de material de Banco Master nas mãos, e aí vocês perceberam que isso tudo acaba virando uma teia e tudo se conecta, já era motivo de sobra, não era para derrubar o governo só não, era para derrubar muita gente, muito poder inclusive. Não é só um também não, estou dizendo aqui, várias pessoas, né, e vários integrantes aí dos nossos três poderes. Será que a sociedade vai ter essa coragem e vai voltar a se manifestar? Combe disse. Quem não conhece isso é o Lacombe, tá? Não tem essa conversa de 48 horas para dar explicações, nem 48 minutos. Seremos benevolentes, ainda que vocês não mereçam.
Toffoli, Moraes e Gilmar, prestem atenção, vocês têm 48 segundos para esclarecer questões importantes. É tempo mais do que suficiente para não explicar o inexplicável, o absurdo, o ultraje. É tempo mais do que suficiente para deixar claro que a cara de pau de vocês é ilimitada, para reforçar que vocês se acham mesmo acima do bem e do mal, acima das leis, e não estão nem aí para ninguém. É só um tempo pro forma, alguns segundos para cumprir uma etapa dispensável, desnecessária, já que não há salvação para vocês, já que não há nem aparências a salvar. Dias Toffoli, o cronômetro será disparado ao fim deste parágrafo. Tente explicar em poucas palavras como foi o seu encontro num jato particular com um advogado do Banco Master. Porque, logo depois dessa viagem, sua decisão foi que só você poderia autorizar qualquer nova medida relacionada às fraudes do banco, como operações de busca e apreensão e quebra de sigilo de alvos da apuração. Por que você travou o avanço do trabalho feito pela Justiça Federal de Brasília? Já não bastava decretar sigilo máximo sobre o caso, era preciso interromper, por exemplo, as perícias nos celulares e computadores apreendidos? E a Procuradoria-Geral da República? Você não quer a opinião da PGR? Isso não faz parte do rito processual? Moraes, prepare-se para não elucidar nada e, como sempre, ainda fingir que você está certo. Por que não foi dado à sua mulher o prazo de 48 horas para que ela explicasse o contrato de 129 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes? O que você acha das declarações de advogados de escritórios renomados de que se trata do maior contrato já firmado por uma banca de advocacia no país? Deixa eu fazer uma pausa aqui, pessoal. Eu falei isso para vocês e eu tratei sobre isso no nosso editorial de sábado. Isso repercutiu. Isso tem uma repercussão muito forte aqui no meio jurídico, e principalmente aqui dos escritórios de advocacia que eu convivo. É realmente um contrato que foge a qualquer razoável, a qualquer média, né, razoável aí dos advogados. É muito difícil você ver o valor desse. Mas, ainda que fosse, vamos partir do pressuposto que está tudo ok, vamos acreditar em tudo que está acontecendo, né? Ainda que fosse, por que isso não pode ser investigado? Por que isso não pode vir à tona? O Luiz Lacombe faz aí uma ironia com os 48 segundos para os Supremos, porque tudo que acontece com as investigações dos inquéritos das fake news, do fim do mundo, de dia 8 de janeiro, tudo, as pessoas têm 48 horas, 24 horas para se manifestar, para se defender, para falar. E aí, quando a justiça começa a ser seletiva para alguns e para outros não, a gente começa a ter aquela dúvida se realmente nós estamos vivendo em um país com uma democracia ou um Estado de Direito. Como podemos interpretar que o pagamento mensal de 3 milhões e 600 mil reais ao escritório da sua mulher fosse prioridade absoluta para um banco que já enfrentava grave situação financeira? Você, Moraes, que fala sobre tudo, não vai comentar o caso? Por alguns segundos apenas, 48 para ser exato. Seu silêncio já nos indica que não há muito a dizer mesmo. Gilmar, não vou nem perguntar do escritório de advocacia da sua querida ex-mulher, do seu instituto. Você tem 48 segundos para dizer apenas se vai ou não rasgar de vez a Constituição, a lei do impeachment. Fale também do beijamão de senadores na tratoria da Rosário, em Brasília, na última quarta-feira. Você se sente bem esparramado entre um bando de senadores abjetos? Você não acha que ainda é válida a punição de ministro do Supremo que tem atuação político-partidária? Na sua opinião, não é melhor fechar logo o Congresso? Como você se sente sendo um caduco, um ser teratológico, um juizeco perdido buscando blindagem? Gagueje à vontade, tropece solenemente, abandone os gerúndios. Os segundos correrão da mesma forma, sem que haja defesa possível para seus atos insanos.
A nós, brasileiros de verdade, cada segundo importa. Não há tempo a perder, nunca houve. Pessoal, eu preciso fazer uma consideração muito importante aqui. O Luiz Lacombe não está morando no Brasil. Então, se você pensou, esse cara tem coragem, eu acho que ele tem muita coragem, mas ele também não está morando no Brasil. Se eu não me engano, ele está morando nos Estados Unidos. E aí, quando a gente começa a pensar, poxa, eu vou falar algo, ou eu vou comentar algo na rede social, ou eu vou curtir o vídeo e tem dúvida, ai, mas será que aí não vão me monitorar? Será que não estão me enxergando aí, me olhando? Será que não estão em cima de mim aí? Quando a gente tem essa dúvida, pessoal, vocês me desculpem, mas se essa dúvida passa pela cabeça, nós já não vivemos numa democracia. Essa é a minha opinião. E eu reforço, eu acho que nós já não vivemos em uma democracia há muito tempo, tá? Minha opinião. Oh! Vamos! Pessoal, a mensagem de hoje é que nós precisamos de homens e mulheres de coragem aqui no nosso Brasil, que não tenham medo de falar a verdade, que não tenham medo de trazer a verdade, serem mais justos. E aqui eu quero, de verdade, vamos exigir, principalmente aí dos senadores, dos deputados, que eles não aceitem isso, que pressionem para que os celulares não sejam escondidos e que a justiça não tenha dono, e sim busque a realidade. É um prejuízo tremendo que o nosso país está sentindo na pele e vai sentir ainda muito mais. E eu tenho certeza que se ninguém fizer nada, isso vai passar batido. Nós não podemos aceitar isso. Eu sou o Dr. Eric Gustavo e essa foi a nossa análise de hoje. Comenta aqui se você acha que o conteúdo desse celular virá público ou terminará em pizza lá no Senado. Comenta aqui. E como eu digo, né, sempre aí... Ai, essa não é. E como eu digo sempre, vem comigo. Se inscreve aí, porque eu tomei a chamada. Vem comigo. Tchau, pessoal. Até a próxima, hein? Amanhã.